Então, entendendo como é que funciona o SJF, agora a gente tem que saber como que vamos calcular a duração de pico da CPU dos processos, sendo que a gente ainda não executou esses processos. Então, a gente vai ter que fazer uma previsão para achar esse tempo de duração que eles tomaram. E a gente vai fazer isso analisando as durações dos processos anteriores. Então, com base nessa previsão, a gente vai estar utilizando aqui uma média exponencial, a gente vai estar decidindo, calculando a duração de pico da CPU. E aqui a gente vai ter a fórmula que normalmente vai ser utilizada. O tempo de pico previsto, ele vai ser o tau n mais 1, é o tempo que a gente vai estar estimando, e ele vai ser calculado com base nos tempos do pico anterior. Então, o Tn vai ser a duração real do pico do processo, né, o tempo que ele gerou, e o tau n vai ser a previsão anterior que foi gerada dele. Então, para calcular essa previsão, a gente vai estar usando uma proporção desses dois tempos. Então, aqui o alfa, ele vai ser um valor entre 0 e 1. Normalmente é adotado o valor de 50%, né, de 0,5. Então, a gente calcula essa previsão selecionando 50% do tempo real mais 50% do tempo que foi previsto anteriormente. Então, com isso, a gente vai ter o tau n mais 1, que vai ser uma previsão aí para a gente estar estimando o tempo de duração nos próximos picos dos processos. E a gente também pode ter a versão com preempção do algoritmo SJF. E aí ele recebe um outro nome, ele costuma ser chamado do tempo restante mais curto primeiro, porque já que o processo ele pode parar, então a gente vai passar a olhar o tempo restante que falta para ele rodar na CPU. Então ele tem essa mudança de nome, já que você sempre vai reduzindo o tempo de uso da CPU, o tempo do pico, conforme você vai ter nas diversas paradas. Aqui a gente tem um gráfico mostrando como é que essa previsão é calculada. Então aqui, reparem que no eixo Y a gente vai ter o TI, que é o tempo de fato, que foi utilizado para calcular o processo, e aqui o tau i, ele vai representar a nossa previsão. Então reparem que ele costuma ser bem próximo ao tempo real, ele dá uma boa previsão, é uma boa medida para estar utilizando no algoritmo SJF. Então vamos ver como é que seria o exemplo do algoritmo do SJF com preempção, que é o tempo restante mais curto primeiro. Então, inicialmente, a gente vai ter dois processos A e B, e aí eles vão ter os tempos de duração de pico igual ao exemplo anterior. Então, o A ele vai demorar 24 segundos, o B vai demorar 3 segundos. Então, utilizando o algoritmo, a gente vai escolher primeiro quem tem o menor tempo de duração de pico. Então, o B ele vai ser selecionado, vai rodar aqui os 3 segundos, depois o A ele vai ser escalonado para rodar na CPU. E aí aqui a gente tem um tempo de espera de ambos os processos. O A ele só esperou 3 segundos na fila de pronto. E aí o A ele vai executar do tempo 3 até o tempo 15, ou seja, ele vai executar metade do tempo. E aí na metade do tempo vai surgir o processo C e depois vai ocorrer uma preempção. Uma preempção gerada aí pelo sistema operacional. Aí nesse momento que tem a preempção, o escalonador ele vai ter que decidir qual processo vai continuar na CPU, vai utilizar a CPU. E aí, seguindo pelo algoritmo, a gente vai selecionar aquele processo com o tempo restante mais curto primeiro. Então, aqui nessa situação, a gente vai ter que o tempo restante do processo A vai ser 12 segundos, dos 24 ele já executou 12 segundos, enquanto o processo C ele tem 3 segundos. Então, pelo algoritmo, o processo C ele vai ser escalonado, já que ele tem o menor tempo de duração de pico. E aí o C ele vai executar, e aí, novamente, o A ele vai voltar a sua execução para terminar os últimos 12 segundos que faltava dele. E aqui, repare que o tempo de espera de A agora passou a ser 6 segundos. Ele esperou 3 segundos no processo B, mais 3 segundos no processo C. Isso ocorreu por causa dessa preempção. E aí, o tempo de média de espera ficou aqui igual a 2 segundos. Então, reduziu bastante em relação aos outros algoritmos.